nome do Senhor, amém? Isso tudo que aconteceu está dentro da mensagem. Bom, eu tinha preparado uma palavra, como de costume. Eu, na quarta-feira, vim aqui assistir o culto, adorar junto com os irmãos, e recebi uma palavra tremenda do nosso irmão John Lennon, falando lá em João 17. E aí, eu estava com uma palavra para poder pregar, mas aí Deus falou para mim assim: entra para o teu quarto, que eu passei uma tarde agradável hoje lá na casa do nosso irmão Reinaldo, da nossa irmã Tereza. A gente teve uma comunhão ali, um almoço, e eu fui para casa às 15 horas, pastor. Aí cheguei em casa, quando eu fui abrir, onde já estava proposto no meu coração, Deus falou: vai para dentro do quarto, eu vou falar contigo qual a mensagem de hoje. E aí, quando eu cheguei dentro do quarto, Flávio, aumenta para mim aqui um pouquinho, a voz está meio engraçada hoje, obrigado. Quando eu cheguei dentro do quarto, o Senhor falou assim: Marta e Maria, por que você está tão ansioso nesses dias tão tenebrosos, dias corridos? Abre lá que eu vou falar contigo. E aí, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. E vocês sabem que tudo na minha vida funciona com música. E eu falei: Senhor, me dá aí uma canção para a gente poder cantar antes da gente ministrar essa palavra, só uma vezinha. E aí Deus cantou bem no meu ouvido ali: te louvarei, não importam as circunstâncias. Não importa se você entrou nessa noite aqui passando luta. Não importa se você entrou aqui nessa noite com seu coração triste. Não importa se a vida está turbulenta para você. Nós temos que aprender que aos pés de Jesus é o lugar mais alto que nós podemos estar. Não importa o que aconteça na nossa vida, o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabe o que o Senhor falou comigo, Márcio, hoje? Flávio, muitas pessoas vão entrar lá com o coração aflito e com muita ansiedade no coração, porque o dia de segunda-feira não vai ser fácil. Tem gente aqui com pessoas enfermas na família, desenganadas pelos médicos. Tem gente aqui que está desempregado, pedindo uma porta de emprego há um tempo já. Tem gente aqui que está passando dificuldades dentro do seu lar. Mas como Maria fez, ela escolheu a melhor parte, pastora Márcia, e ela ficou aos pés de Jesus. A casa estava toda bagunçada, ela não estava nem aí para isso, porque Jesus chegou. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé mais uma vez. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu vou ministrar essa canção sobre a sua vida. Eu queria que você cantasse junto comigo, dizendo essa verdade. Muito obrigado, minha irmã. Feche os teus olhos. Jesus chegou. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Se você sabe, cante comigo isso. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, diga, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Aleluia. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Exalte a Ele, diga: te louvarei, te louvarei. Não importa
as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importa assim, adorarei, adorarei. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Declare: perto quero estar. Levante a tua voz e diga isso. Perto quero. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, Senhor, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado aqui, eu sou apenas servo. Levante as tuas mãos, diga isso para Ele. Com verdade no teu coração, declare: te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias. Diga: te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importa as adorarei, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Há 2 quarta-feiras eu estava aqui ministrando nesse altar a palavra de Deus. Quero agradecer, aproveitar para agradecer mais uma vez, pastora Márcia. Muito obrigado pela honra. Pastor Zé Augusto, que não está aqui hoje, mas está aqui. Está lá? Amém. Está lá em Vigário, mas está aqui em espírito conosco. Adorando ao Senhor. Como assim, Flávio? Ele virou fantasma? Não, é que ele é ligado a esse corpo. Não é verdade? É verdade. Vocês são uma carne só, então ele está aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Lucas 10, verso 38, que tem como título Marta e Maria. Vou esperar você achar. O Senhor ministrou essa palavra no meu coração poderosamente. Fiquei tonto dentro do meu quarto, porque a presença de Deus em nós, ela nos deixa assim, sem chão, porque o Senhor segura na nossa mão, fala: filho, estou contigo, quero palestrar com você. Para tudo agora para ouvir a minha voz. Aleluia. Vamos ler? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria,
e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Que palavra poderosa, meu irmão. No versículo 38, fala que Jesus estava vindo com os discípulos ali no caminho. Indo eles, então tinha mais de uma pessoa. Entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Jesus estava vindo no caminho. Eu não sei se Jesus estava indo para a casa de Marta, pastor. Eu não sei se no meio do caminho, de repente Jesus conversou com o pai e o pai disse: entra nesse povoado aqui porque eu quero falar com uma mulher. Entra aí. E é assim que acontece nas nossas vidas. Mas vivemos dias tão ocupados, dias tão ansiosos, com tantas coisas, que nós quase já não ouvimos mais a voz de Deus. E eu estou falando de um povo que, quando vem para a casa do Senhor, adora e exalta o Senhor, cantando canções que muitas das vezes não são a nossa verdade. Senhor, eu te busco com fogo em meu coração. Que verdade! Mas será que essa busca está acontecendo dentro da nossa casa? Será que quando Jesus chega e se assenta no nosso sofá e fala assim: filho, senta aqui aos meus pés, porque eu preciso falar contigo, qual a resposta que eu e você damos para Jesus quando Ele fala isso para nós? Não, Senhor, eu preciso ir para a minha faculdade. Peraí, Jesus, a minha casa está toda bagunçada, vai chegar uns amigos e eu preciso recebê-los. Senhor, calma, tem o meu trabalho. Senhor, tem o culto na igreja que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Hoje nós vivemos dias em que o povo de Deus prepara tanta coisa para fazer na igreja, em programações. Mas o último lugar, o último propósito é que vidas sejam ganhas para o reino de Deus. Flávio, que palavra pesada é essa? Queridos, não é mais tempo de não ouvirmos a voz de Deus. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. De 30% do coração? De 50% do coração? De todo o coração. E nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão vivendo o excesso. Está difícil. Nós não conseguimos mais, em meio a esse excesso, ouvir a voz de Deus e cumprir um propósito, porque perdemos o equilíbrio. Eu falei: Senhor, eu não quero ser um jovem dentro da tua casa, só indo para a igreja para tocar músicas, porque falando de mim, eu falo de música porque eu estou sempre aqui no Ministério de Louvor, tocando e cantando. Mas eu falei: Senhor, não é possível que o Senhor tenha só isso para mim, porque se for só isso, eu não vejo sentido. Como assim, Flávio? Você sobe no altar, você ministra sobre a vida das pessoas e elas recebem. Sim, mas Deus tem muito mais do que isso para mim e para você. Você pode ser um pastor, um diácono, um presbítero, um missionário, um evangelista. Deus não te chamou para se esconder atrás de um púlpito. Existem pessoas que estão morrendo lá fora o tempo inteiro, mas como vamos passar alguma coisa para elas se nós não temos intimidade com o nosso Deus, aquele que nos ensina, com Jesus Cristo de Nazaré, que tem a palavra certa para mim e para você? E o excesso hoje se tornou uma área de lazer do diabo. As pessoas estão vivendo dentro da igreja, vindo por vir.
E nós assistimos cultos e participamos de programações nas ruas. Ontem foi uma bênção ali em Irajá, aquele bloco passando, evangelizando. Sim, mas o propósito é um só: anunciar o reino de Deus. No meio da multidão, nós sempre temos pessoas que estão pensando de várias formas. Certa feita, Jesus vem andando no caminho e vem uma mulher com o seu filho dentro do caixão. Aquele homem estava morto. E a mulher vinha chorando. Eu imagino na multidão muita gente falando para ela assim: não chora não. Poxa, a vida é assim mesmo, as pessoas morrem. Mas eu sei, tenho certeza, não está na Bíblia, mas no coração daquela mulher tinha uma esperança de que o filho dela ressuscitaria, porque senão não iria acontecer o que aconteceu. Jesus vinha no caminho, e aí quando Jesus encontrou com ela, Jesus falou: não chora mais. É diferente. Ele colocou uma exclamação na frase: chora não, eu cheguei. O que eu estou querendo dizer para você é que se você está com Jesus, está ouvindo a voz de Deus, você é maioria, nada vai te faltar. Ainda que esteja difícil, mas como vamos avançar se os conselhos que ouvimos não vêm da parte de Deus? Ou se não estamos vivendo mais uma vida simples? Eu tenho certeza que todos nós que entramos aqui nessa noite, entramos com os nossos corações de alguma forma preocupados com alguma coisa da vida, porque somos seres humanos. Mas cadê aquele desenvolvimento de intimidade com o Pai para dizer: Deus, eu estou passando por essa dificuldade, mas fala comigo. Eu não vou ficar igual Marta, me preocupando com as coisas que estão acontecendo. Não estou dizendo para você abandonar tudo em sua casa e deixar as suas responsabilidades de lado. Só que eu estou dizendo para você: não coloque isso em primeiro lugar. Olha que testemunho. Deus falou comigo ali, eu falei até com o Reinaldo. Falei: Reinaldo, vinha falando com ele no carro, olha só que lindo. Jesus fala comigo: filho, você vai falar sobre Marta e Maria. E a pastora dá um testemunho desse. Você já pensou se ela ficasse procurando essa tampinha, gente? Talvez ela estivesse lá até agora. Talvez ela estivesse lá até agora procurando a tampinha. Mas Deus, quando Ele fala, Ele move no espírito da igreja. Não importa se eu estou distante da pastora, se eu estou distante de vocês. Quando Deus quer ministrar uma palavra ao seu povo, Ele fala porque Ele sabe quais são as pessoas que vão estar lá naquela noite, ou naquela manhã, ou naquela tarde. Hoje não está cheia a igreja. Eu já vim em culto de domingo aqui que isso aqui estava lotado. E de repente, se eu olhar para as cadeiras e me entristecer e falar: meu Deus, será que as pessoas não vieram porque era eu que ia pregar? Será, Deus? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você tem um propósito, pode ser 1 milhão de pessoas ou uma só, tem a mesma importância. Faça do jeito que Deus mandou você fazer. Muitos querem uma igreja com 1 milhão de membros, mas se Deus te deu 30 pessoas, cuide dela com excelência. Aí você vai ver a boa mão de Deus agir ao teu favor, porque teu coração não está na ganância. Você não está fazendo nada para você mesmo, você faz para Deus. E a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então nessa noite Ele está aqui, amém? Nessa noite Ele está falando comigo e com você. Aleluia. No início da minha caminhada, quando eu comecei a ver a mão de Deus agir sobre a minha vida, foi no momento que Ele fechou as portas de emprego para mim. Que esquisito. Porque eu deveria estar falando: irmãos, Deus escancarou a porta para mim e eu comecei a ganhar muito dinheiro e aí foi tudo bem. Mas Deus falou assim: aí vai começar agora o agir na tua vida. Vou fechar as portas para você, para te colocar dentro da tua casa. E aí eu vou ter tempo de falar contigo, já que você está tão ocupado trabalhando em tantos lugares. Você não tem mais tempo, filho. Você só trabalha de manhã, de tarde, de noite e não para me ouvir. Mas quando você sobe naquele altar, você diz que faz para mim. Mas eu não falo com você. Eu não tenho intimidade contigo, filho. Para. Vou fechar as portas. Mas você vai ver que nesse período eu te sustento. Você não vai ter falta de nada.
Gente, pasmem vocês, foi o período que eu comecei a ser abençoado. Foi o período que eu pegava o meu telefone, abria a conta e tinha um dinheiro lá. Eu não sabia nem de onde estava vindo. Ô gente, ou a gente serve um Deus sobrenatural ou não serve. Ei, nossos pés estão na terra, mas nós não somos da terra. Somos como garça. Já viu a garça? Ela tem a canela pretinha e comprida, mas ela é branquinha, pastor. Ela não tem sujeira. Ela vive com o pé na lama, mas ela não está suja. Ela não está corrompida. Essa é a igreja de Cristo. Você está com o pé na lama, pisando nesse mundo de horror, mas você está limpo pela palavra de Deus. Por isso você tem intimidade com Deus. Nessa noite Ele está aqui. Ele trabalha contigo da forma como você é. Ele cuida de você. Não precisa correr atrás de nada. Ei, todo dia de manhã levanta e fala: Senhor, entrego o meu dia em tuas mãos. Para onde eu tiver que ir, o que fazer, o que falar, me guia. Sabe por que eu estou falando para vocês isso? Já teve dias de eu estar pronto para sair, para trabalhar, e receber um telefonema: Flávio, estou desesperado. Meu casamento está acabando. Preciso conversar com você agora. Não é amanhã, não é depois, é agora. Estou indo para aí. Ei, eu entendi o ministério que Jesus colocou na minha vida. E uma vez que você entende, você não sai do centro da vontade de Deus. Deus falou assim: filho, vou te usar para restaurar pessoas. Vou te usar para restaurar casamentos. Vou te usar para restaurar altares que estão quebrados. Para isso, filho, limpe-se. Para isso, filho, adquira o direito de dizer algumas verdades. Não brinque de ser um cristão. Tenha sua vida limpa para você andar de cabeça erguida em qualquer lugar. Não viva uma vida de pecado. Não estou falando de pessoas perfeitas. Estou falando de pessoas sinceras. Deus está falando conosco nessa noite. O Espírito de Deus está movendo sobre essa casa. Que você não saia daqui com o seu entendimento fechado e vazio. Entenda, Marta estava preocupada demais com tudo que estava acontecendo na casa dela. Gente, imagina se hoje Jesus Cristo entra em pessoa na tua casa. Olha o perigo. Flávio, se Jesus entra, Flávio, olha aí. Vou jogar um bom ar na casa. Vou deixar tudo arrumadinho. Flávio, vou comprar um pão na padaria da melhor qualidade. Queijo, presunto. Vou fazer tudo do bom e do melhor. Nesse período você já perdeu a presença de Jesus, filho. Nesse período Jesus sentou no teu sofá e você vai estar igual Marta, com tantos afazeres para impressionar Jesus, quando Ele quer impressionar você com a presença dEle. Meu Deus. Quando eu comecei a viver os propósitos de Deus para a minha vida, eu vi tanta gente se levantando para discordar daquilo que Deus mandou eu fazer, Márcio. E isso não acontece só comigo, eu sei que acontece com você também. Deus fala para você: olha, se separa. Para de fazer isso, e faz só isso, aquilo outro. E alguém da sua família, alguém do hall de membro, algum amigo fala para você assim: você está doido. Não é para fazer desse jeito. Como é que você vai largar esse emprego? Mas Deus mandou, filho. Deus não manda ninguém largar emprego não, meu filho. Você está doido? Não, mas eu vi, Deus entrou no meu quarto. Mas Deus não faz isso. E o diabo começa. Você lembra quando Jesus estava indo para ser morto? Pedro tenta: Jesus, para trás de mim, Satanás. Se Jesus falou isso para Pedro, Ele tem coragem de falar para mim e para você, querido. Porque muitas das vezes nós damos lugar e não ouvimos a voz de Deus, impedimos a bênção dos nossos irmãos, quando Deus já falou para ele o propósito na vida dele. E muitas das vezes algum irmão também chega para nós para atrapalhar o propósito que Deus colocou. E às vezes não é nem de maldade, mas é porque a pessoa não está ligada no mesmo espírito. Ei, se Deus falou contigo, é contigo que tem que ser o negócio. Sabe quando você vai num culto, chega lá, a presença de Deus é maravilhosa.
Aí você chega em casa para falar para um familiar: olha, o culto foi bom demais. Não adianta, ele nunca vai entender, ele não estava lá. Você quer que ele sinta a mesma coisa que você, mas não vai dar. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a voz de Jesus ao pé do ouvido. E Marta estava afastada, fazendo tudo. Marta não ia sentir o que Maria estava sentindo. Por isso ela não poderia se aproximar. Mas se ela se aproxima de Jesus, com certeza o ambiente da vida de Marta seria mudado. Há uma palavra de Deus para nós nessa noite. Não perca o foco, o caminho. Não perca o propósito de onde Deus mandou você ir, querido. Ele mandou você ir para Nínive como mandou Jonas. Vai! Muita gente fala: Jonas não queria ir para Nínive porque estava com medo. Mentira! Jonas não queria ir para Nínive porque ele era profeta e sabia que se ele pregasse naquela cidade, Deus ia salvar aquele povo. Só que ele tinha raiva daquele povo, pastora. Era um povo completamente pecador e Jonas queria que eles morressem. Morram! Aí, Jonas vai para o deserto, cai num sono e o sol pega ele. E Deus faz crescer uma boboreira sobre ele, Márcio, para proteger ele do sol. Ele dormiu, feito anjo. Quando acordou, viu a boboreira lá. Que maravilha, Deus cuida de mim. Só que no outro dia, Deus manda um bicho mau, diz a Bíblia. E aquele bicho come a boboreira, ela morre. Jonas fica no sol, aí ele reclama: Senhor, por que o Senhor matou a boboreira? Por que o Senhor permitiu que esse bicho viesse comê-la? Ah, Jonas, você está reclamando. Mas misericórdia daquele povo você não quer ter. Você quer só para você. É isso mesmo, Jonas? Deus trabalha no amor, queridos. E a palavra de Deus é bem clara quanto a isso. Só que existia um propósito para ele. Ele pegou a embarcação errada de propósito. Sabe por que muitas das vezes nós não somos abençoados e o propósito de Deus não se cumpre em nossas vidas? Porque a gente muda o percurso, porque a gente quer. Deus fala pra gente: olha, vai para Vigário Geral, você vai para Madureira. Deus mandou você ir para Vigário Geral, fique lá. Olha, vai para o Ministério de Intercessão, porque lá eu te uso poderosamente. Você quer estar no louvor? Meu Deus, nosso Deus fala. Ele fala para nós qual é o propósito da nossa vida. E outra coisa, você só faz melhor aquilo que Deus chamou você para fazer. Quantas pessoas não se encontraram ainda? Não é porque não sabem o que tem que fazer. Elas até sabem, mas elas falam: eu prefiro aquilo lá, Senhor. Eu prefiro o ministério de dança. Não, filho, mas você não sabe dançar. A irmã lá da dança vai ter maior trabalhão contigo. Você sabe orar, filho, vai para o ministério de intercessão. Filho, você sabe cantar, sobe lá. Deus vai te usar. Mas é preciso estar aos pés de Jesus para poder obedecer a voz dele. Queridos, novas atitudes geram novos resultados. Você lembra que Pedro estava dentro do barco. A tempestade começa. E na quarta vigília da noite, isso é, 3 horas da manhã, Jesus vem andando sobre as águas. De 12 homens, o único que tem uma atitude é Pedro. Você teria coragem de chegar na beira do barquinho e falar assim: Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até o Senhor? Você imagina alguém andando por cima das águas, no mínimo você vai pensar: realmente é um fantasma. Não é Jesus, Jesus não viria andando sobre as águas. Mas Pedro teve a atitude de sair do seu lugar de conforto para chegar na beira do barco e fazer o que ninguém fez. Maria teve a atitude de sentar-se aos pés de Jesus para poder ouvir a voz de Jesus. Mas ela sabia que a casa estava toda bagunçada. Ela sabia que estava tudo fora do lugar. Mas naquele momento ela preferiu estar ali, aos pés de Jesus, para ouvir a voz de Jesus. Ao longo dos anos nós vemos muitas pessoas fazendo novas músicas, muitas pessoas fazendo novas peças teatrais dentro da igreja. Ao longo dos anos, pessoas preparando sermões, mas dificilmente nós vemos pessoas mudando de atitude.
E o que está de errado no corpo de Cristo? Será que são os louvores antigos? Como eu já ouvi muita gente falar, eles vão cantar de novo essa música. O problema não está na música. Eu posso cantar 30 vezes durante a semana, te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas se eu não mudar de atitude, nada vai acontecer na minha vida. O problema não está na pregação. Saímos de um culto e falamos assim: a pregação foi muito ruim. Mas eu acredito que em apenas uma frase, Deus fala conosco. Você quer ver uma coisa, como andamos tão preocupados e ansiosos? Se eu perguntar para alguém de vocês aqui de surpresa, aonde foi lido no início, Márcio, leu aonde o Márcio? Muita gente não vai saber responder, que foi em Apocalipse 2. Gente, isso não é uma mentira, é uma verdade que Deus fala para nós. Por muitas vezes eu entrei dentro da igreja e saí dentro da igreja, e se me perguntassem o que aconteceu, eu falaria, não sei. Nem as músicas que eu cantei eu lembro. Porque eu não me assentava aos pés de Jesus. Eu vinha simplesmente para fazer o que tinha que fazer. E isso é muito sério. Isso é sério demais. Porque quando nós estamos na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor, nós sabemos o alvo aonde ir. Eu começo a pregar o Evangelho de Deus dentro da minha casa. Deus começa a levar pessoas dentro do meu lar. E ali eu começo a ganhar vidas para Jesus, sem que ninguém saiba. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes, nós queremos fazer coisas para impressionar Jesus. Todo mundo tem que saber que eu sou o líder de evangelismo, que foi eu que preparei o louvor, que foi eu que trouxe aquela palavra. Gente, Deus não está preocupado com a música que você canta, com a palavra que você prega. Deus está preocupado com a tua fidelidade e sinceridade com Ele, porque Ele vai vir buscar uma igreja irrepreensível, santa. Ele não está preocupado com um grupo de dança que vem e faz uma linda coreografia, muitas das vezes sem a vida no altar, só apresenta alguma coisa que tem que apresentar. Ei, se Deus fala assim, é porque Ele está trazendo cura para nós. Eu tento por muitas vezes calar a minha boca, ficar quieto, mas Deus falou para mim, filho, vou te usar como Jeremias. Eu sei que você fala, sou como uma criança e não sei falar, Senhor. Usa a minha boca, mas tem 23 anos que eu sou crente e eu preciso ver a manifestação da glória de Deus por onde eu passar. Eu não posso concordar com esse mundo, não posso concordar com uma igreja fria e estática, que não está nem aí para os propósitos de Deus. Não posso me calar, sou profeta e vou continuar falando a verdade. A verdade liberta, ela salva, a Bíblia é clara quanto a isso. Jesus morreu na cruz, não foi à toa, não foi para virmos aqui. Gente, o Senhor está ministrando no meu espírito. O Senhor precisa de uma igreja viva, não uma igreja que senta num banco e espera o resultado acontecer sem se mover do lugar, gente. Jesus precisa de uma igreja que descruze os braços e vá para esse mundo fazer o que tem que fazer, anunciar o Evangelho, a verdade de Cristo. Eu falei, Senhor, o ano de 2015, eu não quero casa, não quero carro, porque eu não tenho nada disso. Eu não quero, Senhor, riqueza, dinheiro no banco. Faz diferente dos anos anteriores, porque com vergonha eu te digo, 2014 eu não ganhei nenhuma alma para o Senhor. Mas 2015, Deus, por onde eu passar, eu quero que o Senhor me dê almas. Eu não preciso de dinheiro, eu vivo com óleo da unção de Deus na minha vida. Senhor, me dá almas e me leva nos lugares que ninguém quer ir mais. Senhor, me leva naquelas igrejinhas que são pequenininhas, aquela tipo que eu comecei, que era um barraquinho. Está aqui o Israel, a Angélica lá em cima, eles sabem do que eu estou falando. Era um lugar onde você tinha alegria de ir para a escola dominical, você tinha alegria de compartilhar culto nos lares, você tinha alegria até de bater laje com os irmãos na igreja, Márcio, quando chamavam. Você tinha alegria. Hoje você fala, vamos no culto no lar, na casa da irmã fulana. Muita gente dá muitas desculpas e fala, não posso ir. Não posso ir. Não posso ir porque está chovendo.
Não posso ir porque está sol demais. Não posso ir. Eu não estou dizendo que não temos dificuldades, mas eu estou dizendo o seguinte: quando você quer, você faz. A verdade de Deus liberta. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Existem promessas lindíssimas na palavra de Deus que não vivemos porque não vivemos de acordo com a palavra de Deus. Essa é a grande verdade. O filho pródigo sai de casa e ele fala algo incrível quando ele está saindo de casa. Ele vira para o pai dele e fala assim: pai, dá-me a parte que me é por herança. Dá-me a parte que é minha por herança. E esse dá-me é o que a igreja de Cristo tem vivido nesses dias, pastor. Dá-me, Senhor, dá-me um carro novo. Senhor, dá-me uma casa. Senhor, dá-me um bom emprego. Senhor, dá-me. E você já notou que a gente só pede coisas passageiras? Você já notou que a gente só pede o que é perecível? Só que quando ele vai para o mundo e gasta todo o dinheiro dele, sabe o que acontece? Todos os amigos falsos vão embora. E aí, ele lembra do que ele vivia na casa do pai. Aí ele não fala mais dá-me, ele fala: faça-me como um dos teus jornaleiros. Faça-me como um dos teus servos. Faça-me como um dos teus empregados. Sabe o que está faltando na nossa vida hoje? É dobrar o joelho e orar: Senhor, faça-me como um servo teu. Faça segundo a tua vontade na minha vida, Deus. Faça-me e não dá-me, porque o que você precisa, Deus conhece. Se você coloca a tua vida no altar e começa a cumprir os mandamentos de Deus, se você se assenta aos pés de Jesus e fala: Senhor, fala comigo, eu estou te ouvindo, eu não quero sair da tua presença, não vou sair dos teus pés, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, aí você vai entender que o faça-me é muito melhor do que o dá-me. Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: fica tranquilo. Isso, tá fraco, você não falou nada que eu vi. Fala para ele: fica tranquilo, Jesus chegou. Jesus chegou. Ei, o cego estava à beira do caminho muito tempo. No dia que ele sabe que Jesus vai passar, ele fala assim no coração dele: vou gritar, esse Jesus vai ter que me ouvir, eu sou cego, não sei onde ele vai passar, mas quando ele passar, ele vai ouvir a minha voz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a gritar, e gritar, e gritar, e alguém vira para ele e fala assim: fecha a sua boca, Jesus não vai te ouvir. Ele está ocupado com muitas coisas. Olha que mistério profundo que Deus está falando comigo. Jesus está com uma multidão, ô cego, Bartimeu. Ele nem vai ligar para você. Mas há uma diferença do homem que vive no propósito e que ouve a voz de Deus. Porque quando Jesus passou, os ouvidos de Jesus se fecharam para aquela multidão e se abriu para apenas um que precisava ouvir a voz dele. Ei, muitas das vezes você abre o ouvido para uma multidão porque você está preocupado com aplausos, você está preocupado se vão falar o teu nome ou não, você está preocupado se as pessoas vão lembrar de dizer o que você fez ou deixou de fazer. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado em viver o propósito de Deus, do Pai. E aos 30 anos Jesus começa o seu ministério. Mas eu tenho para mim que de 0 a 30 Jesus sempre ouviu a voz de Deus e nunca saiu do caminho. Porque ninguém vai ter ministério sem ouvir a voz do Pai, porque senão você fica perdido, você não sabe para onde está caminhando. Mas Jesus sabia, e aos 30 anos ele começa, aos 33 ele morre. Em 3 anos Jesus fez tanto por uma humanidade que o rejeitou, mas ele não deixou de cumprir o propósito. Precisamos olhar para a vida de Jesus. A igreja tomou um rumo completamente diferente
do que é para ser igreja. Nós construímos um quadrado, colocamos paredes e teto, viemos para cá, para dentro, quando na realidade era para se encher e derramar lá fora. A gente não consegue entender o propósito e nos perdemos dentro da casa do Pai. Porque quando a gente entra, as pessoas sempre têm um ministério para nós. Olha, você vai para o louvor. Olha, você vai para a dança. Olha, você vai para o corpo diaconal. Isso não é errado. Só que Deus tem muito mais do que isso para mim e para você. Se você viver isso tudo aqui e manifestar a glória de Deus lá, tudo vai fazer sentido. O que não faz sentido é você estar aqui aos pés de Jesus e não ouvir a voz de Deus. Jesus chegou, e se Ele chegou, o ambiente muda. Estava uma prostituta se prostituindo, se envolvendo com o homem. A Bíblia diz que ela estava lá, era noite, e ela estava adulterando, e Jesus do outro lado no monte orando. O dia amanhece para todo mundo, e aquela mulher pega em adultério, porque como foi cantado, sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. E quando os teus olhos estão em mim, nada fica oculto. O pecado aparece. E aquela mulher foi pega em adultério. E Jesus vai para o templo ensinar. E alguém no meio do caminho tem a brilhante ideia de dizer assim, ó, vamos levar essa mulher até Jesus. Porque se ele mandar apedrejar, ele está indo contra o que ele prega, porque ele prega o amor. E se ele falar para não apedrejar, ele está indo de encontro à lei de Moisés, que ele segue. Aí a gente mata ele também, apedreja ele. Gente, deixa eu te falar uma coisa que Deus está falando no meu coração agora. Vai ter situações que só o Pai para te dar a direção. Vai ter situações que você não vai ter resposta. Ei, você não tem resposta para tudo. Não adianta. Se você é homem e mulher de Deus, você vive na revelação do céu. Se você é homem e mulher de Deus, você vive na revelação do Pai. E Jesus estava lá, escrevendo na areia, na terra. E ele continuou escrevendo. E os homens perguntavam, tu não vai falar nada? Tu não vai falar nada? É isso aí, né? Se calou, está sem resposta. Muitas vezes as pessoas vão te afrontar. Teu vizinho, da direita ou da esquerda, teu patrão. Isso tudo está relacionado a ficar aos pés de Jesus, não esqueça. Está na mensagem. Quando você está aos pés de Jesus, a atitude que você vai ter é diferente de um ímpio. Ou de um crente que diz que é, mas não cumpre. Ei, olhe para mim. Jesus está lá. Não vai falar nada, né? Te pegamos. Jesus levanta com toda humildade e diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E por que a primeira pedra? Porque na lei, quem visse primeiro tinha o direito de matar. E a testemunha ocular, aquela que pegou primeiro, poderia falar para os outros, aí eu vi, está confirmado, pode jogar pedra. Só que quem viu primeiro, pastora, estava com a vida completamente cheia de pecados. E Jesus quis dizer o seguinte, olha, eu vim para morrer, tanto por você, quanto por essa mulher. Larga a pedra. Larga a pedra. Nossas igrejas estão vivendo momentos segurando pedra na mão, porque a todo tempo nós vemos pessoas caindo. E o que a gente faz é arremessar essas pedras. Só que quando estamos aos pés de Jesus, nós temos o amor que Jesus tem. Quando você está aos pés de Jesus, você tem as mesmas atitudes que Jesus tem. Você não faz de acordo com a tua carne. Você não faz de acordo com a tua mentalidade. Você não faz de acordo com aquilo que você acha certo. Mas você faz de acordo com o que Jesus fala no pé do teu ouvido. Filho, se humilha, pede perdão. Filho, muda o curso da história. Está todo mundo apedrejando aquele jovem que caiu na igreja. Filho, vai lá, abraça ele, ora com ele. Filho, vai para a casa dele. Filho, fique com ele. Sabe por quê, filho? Sou eu que faço isso. Siga o meu exemplo. Por que é importante estar aos pés de Jesus? Porque você fica cada vez mais parecido com ele. Eu tenho ganho vidas para o Senhor e tenho acompanhado essas vidas.
para que eles vejam o Jesus que está na minha vida e comece a dizer como Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, Átila, ela atrai. Ela atrai. Quando a presença de Deus está na tua vida, as pessoas te ligam o tempo todo, pastora Márcia, e fala: pastora, deixa eu estar com você. Pastora, vamos tomar nem que seja um chazinho de maçã, mas vamos estar juntos. Porque eu amo tanto estar com a senhora, porque eu não sei o que tem na sua vida, mas eu sinto tanta paz. Será que tem falado isso para mim e para você? Será que as pessoas têm ligado para a gente desesperado? Eu tenho vivido alguns dias junto com alguns amigos, e esses amigos veem isso. Eles veem acontecer toda hora. Meu telefone toca. Alô, oi, Flávio, estou desesperado, ora por mim. Pelo amor de Deus, Flávio. WhatsApp: Flávio, meu marido foi embora, ora por mim. Flávio, 3:30 da madrugada, telefone toca: Flávio, alô, Flávio, por favor, ora por mim agora pelo telefone, estou aflito. Será que a tua vida tem sido assim? Não estou falando isso para me gloriar, estou te dizendo o seguinte: eu e você somos igreja de Cristo. Você precisa entender que o propósito é esse. Jesus veio para a terra para manifestar a glória de Deus, queridos. Ou vamos estar ocupados com o nosso trabalho, com a nossa vida diária, cotidiana, secular, aonde o mundo só faz nos escravizar, aonde o rei dessa era é Mamon, que domina todas as riquezas, e precisamos de dinheiro para viver nessa terra. Quando Deus fala pra gente: filho, você não precisa de dinheiro, você precisa de óleo. Simplesmente levante o vaso e eu vou derramar o óleo. Você nunca mais vai ser escravo do pecado e do mundo. Ei, você pode viver uma vida de jejum, de oração, de subir monte, de ler a palavra, mas se você não tiver intimidade com Jesus e ouvir a voz dele, você é só mais um. Só mais um crente. Só mais um que vem para a igreja sem propósito. Nessa noite você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu tenho certeza disso, porque Deus está nos enchendo nessa noite. Ele está derramando um pouquinho mais do seu Espírito sobre nós. Ele está mudando a nossa realidade. Ei, Ele está te transformando para você transformar outras vidas. Se Jesus está nesse lugar, glorifica o nome dEle. Eu não quero mais viver uma vida de falsidade, falando que eu amo a um Deus e sirvo a Ele sem nem menos o conhecer. Certa feita eu oro e falo: Senhor, eu sei que o Senhor tem me dado várias composições, eu sei que o Senhor tem levado o meu nome para tantos lugares, mas não me deixe ser mais um famosinho que tem por aí, somente para ganhar dinheiro, com músicas para tocar na rádio. Senhor, me livra disso. Instantaneamente, pastora Márcia, o Senhor fechou as portas para mim também na composição. Nunca mais pediram uma música minha. Sabe por quê? Eu estou falando de grandes gravadoras que estão interessadas no dinheiro do povo, mas não estão interessadas em viver uma intimidade com Deus. Verdadeiras prostitutas, de pessoas que se vendem com a sua intimidade gerada no quarto aonde ninguém vê. Eu falei: Senhor, as minhas canções são geradas debaixo de óleo, de oração, Deus, no meu quarto, onde ninguém vê. Não vou vender a minha adoração para ninguém. E eu sei que o Senhor vai me honrar. O Senhor vai honrar a minha casa e a minha família, porque eu não preciso de dinheiro, preciso de óleo, Deus. Ei, quando você chora aos pés do Senhor, Ele cuida de você, meu irmão. Ele cuida das tuas finanças, Ele cuida da tua realidade. Se o teu filho está doente, você está em Deus, você impõe as mãos, ora, e ele fica curado. Mas viva a palavra de Deus. Viva a palavra. Não há jeito de viver longe dos pés do Senhor Jesus. Marta, por que andas tão preocupada? Por que estás tão aflita, Marta? Você não reparou que a melhor parte é ficar aos meus pés? E Maria escolheu essa parte e não vai ser tirada dela. Você pode falar o que você quiser, Marta, mas Maria está no melhor lugar.
teu lugar foi preparado pelo teu Deus, querido. Aquela vaga de emprego é sua, não se preocupe. Deus preparou para você. Agora escute, aonde você estiver, manifeste a glória de Deus. Use o teu emprego como desculpa para evangelizar. Tenha vergonha não. E o chefe chegou, vou me calar. Ei, Daniel é levado para Babilônia. Chega lá, é apresentado a ele o melhor reinado, a melhor comida. Só que sabe o que fizeram com Daniel? Tiraram a família dele, tiraram a identidade dele, trocaram o nome dele para poder dar alguma coisa para ele. É isso que a igreja tem vivido. Tem trocado a sua primogenitura, tem trocado o que Deus já deu para você por aquilo que o mundo está te oferecendo. Daniel falou assim, com todo respeito: você pode me privar de comer essas comidas? E Daniel era tão homem de Deus que o rei concede o desejo a ele, Márcio. Quando você é luz, as trevas não te corrompem, é você que acende as trevas. Quando você está aos pés de Jesus, não é o mundo que diz o que você tem que fazer, é você que diz para o mundo o que eles têm que fazer. Qual a posição que eles têm que tomar para viver a vida que você vive, para viver a mudança que você viveu. Não deixe ninguém te manipular. Fique aos pés de Jesus. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Abrace uma pessoa, nós vamos orar juntos. Queria convidar o Ministério de Louvor para vir aqui, por favor. Escolha uma pessoa para você orar junto com ele. Você vai orar pela vida dessa pessoa, porque não existe propósito sem equilíbrio. E Deus está trazendo equilíbrio para as nossas vidas nessa noite. Você vai entender, quando você passar a ouvir a voz de Jesus, você não vai precisar mais caminhar por aí sem direção. Você vai entender que ouvindo a voz de Jesus, há equilíbrio para você, há vitória para você. Ei, as bênçãos de Deus te alcançariam, diz a palavra do Senhor. Elas vão correr atrás de você, não é você que vai correr atrás delas. Há um futuro brilhante para a tua vida já, Ele já escreveu. Jesus já escreveu, sabe por quê? Não há outro além de Jesus, não há Deus além de ti. Não há Deus além de ti. Coloca essa letra pra gente, Emanuel. E se você está sentindo Deus, comece a clamar por aquele que você abraçou. Vai, fecha os teus olhos. Comece a orar. Comece a orar e clamar pela vida dele. Fala: Senhor, entenda, Senhor, que nós estamos aqui única e exclusivamente para adorar o teu nome. O nosso coração é sincero. Estamos passando aflições e dificuldades, mas o Senhor tem segurado na nossa mão, Deus. Senhor, nos ajude a